Bom, a grande dúvida é essa, né, doutora? Será que a revisão da vida toda vai durar a vida toda mesmo, doutora? Mais decisões e agora do ministro Alexandre de Moraes, né? Sim. Vamos lá. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes ele determinou o sobrestamento do feito, a suspensão dos processos até que seja julgado o recurso do INSS. Porém, isso foi agora recente, faz uns 4 dias, em que esses processos vão ficar, todo o processo estão na via judicial, não ter movimento, não andar até que seja julgado o recurso do INSS. Visto para ser julgado agora, 11 e 21 de agosto. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha feito isso formalmente no próprio processo, ali no STF, os juízes já estavam isso. Então, não é tão novo, eu diria assim. É processualmente no próprio processo. Muitos juízes já era de praxe, já era fazer isso, porque, inclusive, isso é permitido legalmente. Por que se faz isso? Para que não tenha ação conflitante. Que um juiz não julgue de forma, um juiz de uma instância superior, não julgue de uma forma diferente do que aquilo que o STF vai definir, vai delimitar, colocar ali um parâmetro de como ser isso. Isso não é só comum em todas as que vão para o STF, que vão para o Supremo, existe isso e se determina o sobrestamento do feito para que o juiz de instâncias inferiores, a gente está falando de judicial, tribunal, para que esse processo fosse arquivado, parado, e assim que o STF decide todos os termos, como vai funcionar, resolve todas as questões, o processo volta a correr de acordo com exatamente os termos definidos pelo STF. Então, em qualquer ação que vai para o Supremo, em qualquer não, assim, muitas ações que vão para o Supremo, acontece isso. Então, a gente viu isso no plano Collor, enfim, vários tipos de ações em que o STF está julgando um caso, em que várias pessoas têm aquele mesmo caso, que a gente fala que tem repercussão geral, tem aquele mesmo caso semelhante, mesmo que o STF decida favorável, aqui no caso da toda, os juízes aguardam o desfecho dos pormenores, vamos colocar assim, para julgar, decidir de acordo igualzinho com o que o STF vai definir, delimitar. Alguns juízes, de fato, como o STF já julgou procedente, eles vêm concedendo tutela antecipada, uma liminar, vou colocar em termos mais comum de entender, implementando. Então, é isso que o Supremo quis evitar, que não se estabelecesse ou implantasse uma revisão sem ainda ter definido exatamente todos os critérios de como ela vai ser feita. Não vejo isso um risco de decisão contrária, nada disso. O que pode acontecer é ter algum marco temporal, por exemplo, essa decisão vai valer dali para frente, quem que vai ser atingido ou não, os efeitos modulatórios, a gente fala isso juridicamente, e os juízes decidirem de acordo com aquilo que o STF definiu, mas não que vá perder o direito que o STF já julgou, e sim esmiuçar os pormenores daquilo que ainda está sendo debatido. Após ouvir a sua explicação, ficou muito claro que é uma decisão que visa exatamente evitar conflitos no futuro, em caso dessas decisões também. Mas, por outro lado, doutora Fernanda, a gente já falou sobre isso, fica muito claro que é uma situação mais econômica do que de direito, não é não, doutora? Na verdade, não só na revisão da vida toda, que agora, ainda bem, ela foi julgada procedente, mas muitos casos, a preocupação quando se bate no STF é justamente esse. Porque quando o STF nega, vamos colocar aqui o exemplo que eu acompanhei de perto, que eu sou, né, adepta favorável à tese da desaposentação, agora não mais porque já julgou procedente. Sei que não faz sentido, que vai perder, mas a tese dela
juridicamente eu sempre concordei e defendi. Quando foi para o STF, também o fundamento, quando muitas vezes que o STF nega, ele cai ali na parte financeira, a fonte de custeio, de que não há dinheiro, enfim. Então, muitos argumentos dos benefícios, o não, normalmente ele vem pela parte econômica, nem sempre, muitas vezes, não tanto pela parte jurídica. É que agora, neste caso, ele não vai voltar atrás daquilo que ele já decidiu. Agora, se ele vai diminuir o campo, as pessoas atingidas, é isso que a gente vai acompanhar. Assim, né? É uma coisa engraçada e revoltante, né, minha caríssima doutora Fernanda? Porque quando a gente atrasa algum imposto, se você não paga, depois de um certo tempo, vai lá para a vara da fazenda, eles entram com uma execução e não querem nem saber, né? Muitas vezes você tem até que depositar aquilo que você deve para poder discutir a origem do débito. Quer dizer, para os contribuintes, a lei, para o INSS, os benefícios da demora da postergação, né, doutora? É muito injusto isso, né? Até porque nós estamos falando, né, doutora, de pessoas que precisam desse dinheiro. Elas não estão ali porque são abastadas, né? Eu creio que a maioria das pessoas que ingressou com essas ações é porque realmente tem esse direito, né, doutora? Sim, todas que entraram, certo? Que elas fazem parte, elas demonstraram juridicamente, através do cálculo, que elas se encaixam. E outra, o que a gente está falando aqui é de uma contribuição que existiu. Então, houve essa contribuição. Foi descontado, existe o valor, esse valor foi vertido para o INSS. É que, através dessa forma de cálculo, ela não foi computada, mas essa pessoa contribuiu. Então, vamos dizer assim, tem esse caixa, teve esse dinheiro para o INSS, tudo bem, eles fazem utiliza de um para pagar o outro, que é chamado, tem um princípio que diz isso, mas tem sim a contribuição. Então a gente está falando de um dinheiro que entrou ali. E aí são fundamentos e fundamentos de discussões sobre a parte financeira mesmo, a parte econômica. E sempre se diz que a culpa é a culpa é do sistema, a culpa é do trabalhador, não tem dinheiro para pagar o benefício. Do que eu estudo, não vejo, não percebo assim. Eu vou dar outro exemplo que muito foi falado, que precisava ter uma reforma previdenciária porque ia salvar o país. Sempre existem essas falas, mas na prática não vejo algo eficaz em que realmente aconteceu isso e gerou um proveito econômico para as pessoas, enfim, aquilo de fato teve aquele impacto que realmente era. Nada mais é do que uma justificativa para poder diminuir o valor, do meu ponto de vista, para poder diminuir o valor do benefício e as custas daquele que mais trabalhou. Porque sempre essas reduções, sempre não, né? Mas grande alvo, os mais atingidos são os mais pobres, são aqueles trabalhadores que mais contribuem com o sistema e são os mais afetados, sendo que existem várias outras formas também de ali equilibrar esse sistema que, a meu ver, ele nem é deficitário. A meu ver, não, ele não é deficitário, mas ainda que precisasse corrigir alguns outros elementos, daria para fazer sem colocar sempre nas costas do trabalhador, que é o alvo mais frágil e sempre prejudicado. É um pouco injusta essa relação, porque a gente está falando do governo, do INSS, de uma autarquia, uma estrutura forte e de uma pessoa, um trabalhador. A senhora falou um negócio impressionante, fiquei até arrepiado aqui. Houve uma contribuição. Né? Não é um direito de algo subjetivo, se houve, se não. No caso, houve, né, doutor? É muito simples de compreender. Sim. É que a justificativa também que eles colocam ali é que nem sempre os benefícios, a pessoa, aquilo que ela paga, vai necessariamente para ela. Porque se fosse assim, não geraria direito por exemplo, pensão por morte. Pensão por morte não é a pessoa, é aquele que faleceu que vai gerar o direito. E às vezes a pessoa tem uma contribuição, pagou um mês e vai gerar o direito para o dependente. Então, sim, tem essa compensação entre aquilo que é pago para o sistema
para gerar direito à manutenção do sistema, aos benefícios. Sim, isso sim. Mas, por outro lado, também tem a contribuição específica da pessoa. Uma ótima sequência de semana. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Até a semana que vem, uma ótima sequência de programa. Todos fiquem com Deus. Até mais.